começamos a estudar as transformações lineares. E, evidentemente, começamos pela definição. Sabemos o que significa uma função ser chamada de transformação linear. Logo depois da definição, nós chegamos a comprovar que, se uma transformação for linear, então, obrigatoriamente, ela vai associar o vetor nulo do domínio ao vetor nulo do contradomínio. E, após essa conclusão, nós, então, obtivemos um resultado que falamos poderia ser útil quando uma função não associasse o vetor nulo do domínio ao vetor nulo do contradomínio. Se isso acontecesse, se a função não associasse o vetor nulo do domínio ao vetor nulo do contradomínio, nós então poderíamos concluir que ela não era linear. E esse era um resultado útil, prático, que poderia nos ajudar a mostrar que determinada função não era linear. Depois, vimos então mais um resultado. Através de um exemplo, nós deduzimos um resultado que nos garantiu que, para que eu conheça a regra que define uma transformação linear, para que eu tenha então conhecimento da fórmula que define uma transformação linear, basta que eu a conheça em cada vetor de uma base do domínio. Esse foi o último resultado com o qual nós trabalhamos. E aí, fixamos a nossa atenção exatamente nesse fato de que, se eu previamente souber que uma função é linear e, além disso, eu conhecer o valor dessa função em cada vetor da base ou de uma base qualquer do domínio dessa função, eu vou poder determinar o valor dessa função para qualquer vetor do domínio. Ou, em outras palavras, vou poder determinar a regra que define essa função para qualquer vetor do domínio. Hoje, a gente segue falando sobre funções lineares, focalizando um subconjunto do domínio que tem um papel importantíssimo no estudo das funções lineares. Esse conjunto, ou esse subconjunto, a gente vai definir da seguinte maneira. Vamos supor, para começo de conversa, que nós saibamos que determinada função que possui domínio em um espaço vetorial V1 e contradomínio em um espaço vetorial V2 seja linear. Suponhamos então que a gente tenha certeza de que esse fato é verdadeiro. A função é linear. Dessa forma, a gente vai considerar o conjunto formado por todos os vetores do domínio que estão associados ao vetor nulo do contradomínio. Ou seja, nós estamos considerando o conjunto que a gente está representando por n de t como sendo aquele formado por todos os vetores que estão em V1, ou seja, todos os vetores que estão
no domínio, tais que T de cada um desses vetores é o vetor nulo de V2. Ou seja, num diagrama bem simples, vamos supor que nós tenhamos aqui um espaço vetorial V1, um espaço vetorial V2 e uma transformação linear T de V1 em V2. E o que a gente está chamando de N de T é exatamente aquele grupo, aquele conjunto de elementos do domínio que T associa ao vetor nulo do contradomínio. Observação número 1. Você pode até desconfiar que esse conjunto não pode, eventualmente, não ter elemento algum. Não é? Você poderia ter uma função que não estivesse associando ninguém do domínio ao vetor nulo do contradomínio. Mas será que poderia realmente existir uma função linear que não associasse ninguém do domínio ao vetor nulo do contradomínio? Não, não poderia existir. Como nós vimos aqui, né? Se por acaso, de antemão, eu sei que a função é linear, como de fato sei, porque a gente já colocou a hipótese de T ser linear aqui, então, no mínimo, T associa o vetor nulo de V1 ao vetor nulo de V2. Esse que foi o primeiro resultado que nós comprovamos, inclusive, logo após tomarmos conhecimento da definição de uma transformação linear. Portanto, esse conjunto N de T, ele, eu tenho certeza, será, para qualquer transformação linear, não vazio. Tenho certeza que ele nunca será vazio. Por quê? Porque, no mínimo, ele conterá o vetor nulo de V1, já que toda transformação linear, repito, associa o vetor nulo de V1 ao vetor nulo de V2. Logo, o vetor nulo de V1 sempre é um elemento do conjunto N de T. O vetor nulo de V1 sempre pertence ao conjunto N de T. Por quê? Porque sempre T do vetor nulo de V1 é o vetor nulo de V2. E, evidentemente, alguém só está no conjunto N de T se T dele for o vetor nulo. Como T do vetor nulo é o vetor nulo, então, obrigatoriamente, o vetor nulo de V1 do domínio será sempre um elemento do conjunto N de T. Segunda coisa que é importante também a gente observar. Vamos supor que eu tome dois elementos no conjunto N de T. Dois vetores quaisquer que estejam aqui, dentro do conjunto N de T. Ora, se U e V são dois elementos que estão aqui, é porque T de U é o vetor nulo de V2 e T de V também. Óbvio, não é? Então, se eu estou supondo U e V dois elementos no conjunto N de T, é porque T de U é o vetor nulo de V2 e T de V também é o vetor nulo de V2. Suponhamos agora que eu calcule T de U mais V.
que vai acontecer com T de U mais V? Primeiro, eu posso dizer que é T de U mais T de V. Por quê? Desde o início que nós estamos supondo que T é linear. Então, T satisfaz a primeira das exigências da definição de função linear. E a primeira das exigências é exatamente essa. T de U mais V é T de U mais T de V. Acontece que T de U é o vetor nulo de V2, porque U está no conjunto N de T. E T de V, pela mesma razão, também é. Então, o que eu tenho aqui é o vetor nulo de V2 somado ao vetor nulo de V2. Consequentemente, vetor nulo de V2. Logo, conclusão, T de U mais V é igual ao vetor nulo de V2. Ora, mas se T de U mais V é o vetor nulo de V2, onde anda U mais V? Obrigatoriamente aqui dentro. Porque todo mundo que é levado no vetor nulo de V2 é elemento do conjunto N de T. Se T de U mais V foi levado no vetor nulo de V2, se U mais V, através de T, está associado ao vetor nulo de V2, é porque U mais V está no conjunto N de T obrigatoriamente. E, finalmente, terceira, digamos, observação, vamos supor que a gente continue considerando U um elemento do conjunto N de T. U está aqui, ou seja, T de U é o vetor nulo de V2. E considere agora um escalar lambda real. A pergunta é: o que será T de lambda U? Mais uma vez, usando o fato de que T é linear, T de lambda U, eu posso afirmar que é lambda vezes T de U. Porque se T é linear, T satisfaz a segunda exigência da definição de transformação linear, que é exatamente essa. T de lambda U é lambda vezes T de U. Acontece que, como a gente está supondo que U seja elemento do conjunto N de T, como fizemos aqui em cima, então T de U, evidentemente, é o vetor nulo de V2. Logo, lambda vezes T de U nada mais é que lambda vezes o vetor nulo de V2. E qualquer escalar pelo vetor nulo é o vetor nulo. Logo, T de lambda U também é o vetor nulo de V2. E se T de lambda U é o vetor nulo de V2, onde andará lambda U? No conjunto N de T. Por quê? Porque todo mundo que é levado no vetor nulo de V2 está em N de T. Essa é exatamente a definição de N de T. N de T é definido como sendo o conjunto de todos os vetores do domínio associados ao vetor nulo do contradomínio. Acabamos de verificar que T de lambda U aliás, melhor dizendo, o vetor nulo de V2. Ou seja, lambda U está associado ao vetor nulo de V2. Consequentemente, lambda U também é um elemento do conjunto N de T. Muito bem. Então agora, se eu reúno essas três observações que nós fizemos e que são resultados devidamente comprovados, estão aqui as comprovações.
são eles. O vetor nulo de V1 é um elemento de N de T. Segundo, se eu suponho que U e V estão em N de T, concluo que U mais V também está. E terceiro, se eu suponho que U está em N de T e lambda é um número real, então lambda U estará em N de T. Se eu uno esses três resultados, evidentemente, eu vou concluir que N de T é um subconjunto muito especial de V1, né? É uma parte de V1 muito especial. Como a gente já estudou, dizer que o vetor nulo está em N de T, dizer que, tomados dois vetores de N de T, a soma deles permanece em N de T, e dizer que, tomado um vetor em N de T e um escalar real, o produto do escalar pelo vetor de N de T permanece em N de T, significa dizer que N de T é um subespaço de V1. Acho que dá para lembrar que essas três exigências são precisamente aquelas que se encontram na definição de subespaço. Então, N de T é um subespaço de V1. Ou seja, se eu reunir num conjunto todos os elementos de V1 que a função linear T associa ao vetor nulo de V2, esse conjunto é um subespaço de V1. E esse conjunto tem um nome próprio. Ele não é um subespaço qualquer. Esse conjunto a gente chama o conjunto N de T, a gente chama de núcleo da transformação linear T. Então, sempre que a gente ouvir falar em núcleo de uma transformação linear, a gente imediatamente deve lembrar que isso significa um subespaço do domínio formado por todos os vetores que estão associados ao vetor nulo do contradomínio. Esse é o significado de núcleo. Então, nessa nossa primeira tela, nós definimos o conjunto núcleo e, imediatamente após a definição, comprovamos que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço do domínio da transformação. Esse conjunto é extremamente importante para o estudo que a gente vai continuar fazendo sobre as transformações lineares. E ele caminha em paralelo a um outro também igualmente importante,
Só que o outro não está em V1, está em V2. E sobre esse outro, a gente vai falar quinta-feira. Por quê? É tão importante a gente saber trabalhar com o núcleo que agora eu quero ir até a nossa lista de exercícios, que já está disponível lá no Moodle Classes, para quem quiser fazer o download, e quero dela extrair 4 exercícios para que a gente pratique em termos concretos, conhecendo uma transformação concretamente, esse conceito de núcleo e também o fato de que acabamos de saber que o núcleo é um subespaço do domínio. Ok? Muito bem. Os exercícios que nós fizemos pela manhã, eu vou então repetir agora com vocês. Vamos refazê-los para que a gente possa, digamos, fixar bem o conceito de núcleo e também o resultado que diz respeito ao fato do núcleo ser um subespaço do domínio. Então, por exemplo, o exercício 25 da nossa lista, nossa segunda lista, ele nos traz na letra A, ele tem 7, ele nos apresenta 7 transformações lineares, e dessas 7, nós hoje escolhemos 3 para trabalhar com elas. O trabalho, evidentemente, o mesmo para cada uma delas. A gente vai tentar determinar o núcleo de cada uma delas. Então, suponhamos que nós comecemos com a letra A. Na letra A, nos é dada uma transformação de R2 em R2, definida por t de xy igual a x menos 3y, 3x mais y. O que nós queremos? Descobrir qual é o núcleo dessa transformação linear. A gente pode aproveitar esse exemplo e fazer uma observação, porque pode ser que de repente vocês encontrem esse termo pela frente e aí já ficam sabendo o significado. Toda vez que você tem uma transformação linear onde o domínio é igual ao contradomínio, como é o caso aqui, né? Você tem o domínio R2, contradomínio R2. Então, toda vez que acontecer essa coincidência, pode ser, né, que você encontre pela frente o nome dessa função como um operador linear. Logo, operador linear é apenas o nome de uma transformação linear para o caso especial em que o domínio é igual ao contradomínio. Tá? Então aqui nós temos t de xy igual a x menos 3y, 3x mais y, uma transformação linear. Mas se eu quiser também chamo de um operador linear. Muito bem. Se a questão é determinar o domínio, a gente sempre vai em busca de encontrar um vetor que represente todos. Desculpe, não é determinar o domínio, né? Determinar o núcleo. A gente vai em busca de um vetor que represente todos do núcleo. Porque o que é que vai acontecer sempre
quando a gente tiver esse tipo de problema pela frente, a gente pode ficar certo de que acontecem uma de duas coisas. Ou o núcleo só tem o vetor nulo, é uma possibilidade, como a gente sabe, né? Vazio ele não é nunca, né? Vazio não é nunca e a gente sabe por quê. Então o núcleo ou só tem um elemento, que no caso seria então o vetor nulo de V1, né? Ou então o núcleo tem infinitos elementos. Ele é um subespaço que vai conter infinitos elementos. Então, ou a gente vai encontrar como resposta do problema só o vetor nulo, ou a gente vai encontrar o vetor genérico para dele dizer quem é o núcleo. A gente sempre vai ficar diante dessas duas opções. E a maneira que a gente desenvolve o raciocínio para chegar até uma conclusão é muito simples. A gente sabe que o núcleo é um subespaço de V1, né? O núcleo contém vetor ou vetores de V1, e a gente vai descobrir que vetores são esses. Então a gente pode começar supondo um vetor qualquer do domínio, para esse caso AB, digamos AB, e para que a gente descubra alguma condição sobre A e B, para determinar quais são os vetores U que estão no núcleo, a gente vai supor que esse vetor esteja no núcleo, para ver se descobre, num português bem simples, a cara dele. Bom, lógico que, se eu estou supondo que esse vetor está no núcleo, é porque T dele é igual ao vetor nulo de V2. Como V2 é o R2 também, então eu vou procurar descobrir quem é o vetor U resolvendo a equação T de AB igual a 0, 0. Porque se U igual a AB está no núcleo, T dele é o vetor nulo de V2. Mas essa equação, na verdade, significa T de AB eu calculo, porque tenho a expressão que define T. T de AB é, na verdade, A menos 3B, 3A mais B. T de AB igual a 0, 0 me leva a essa igualdade. E essa igualdade me leva, evidentemente, a um sistema de duas equações e duas incógnitas, um sistema bem simples, dado por A menos 3B igual a 0, 3A mais B igual a 0. A gente pode, por exemplo, multiplicar a equação superior por menos 3 para podermos cancelar o A quando somarmos, e aí ficaríamos com menos 3A
mais 9b igual a 0, 3a mais b igual a 0. Se agora eu somo essas duas equações, A é cancelado e eu tenho 10b igual a 0. Consequentemente, b é 0. Como pela primeira equação A é igual a 3b, então A também é 0. O sistema tem, portanto, solução única, A igual a 0, B igual a 0. Como a nossa hipótese é que o vetor U do núcleo tem componentes AB, nós acabamos de descobrir que U é unicamente o vetor nulo. O vetor nulo de V1, que também é o R2. Portanto, essa é uma transformação linear, esse é um operador linear, cujo núcleo é mínimo, é o menor possível, só contém um elemento. Então, para essa transformação, eu vou dizer que o núcleo é unicamente composto pelo vetor 0, 0. Só tem o vetor nulo no núcleo dessa transformação linear. Então, fiquei sabendo, não é, que para essa transformação o núcleo tem apenas um vetor, e evidentemente que nesse caso, tendo apenas um, esse vetor é o vetor nulo. Não poderia ser outro, né? Porque o vetor nulo tem que estar no núcleo. E se só tem um vetor, é ele. Se por acaso alguém dissesse, bem, já que foi comprovado que o núcleo é um subespaço, então, se é subespaço, eu posso pedir para você me dar uma base do núcleo. Nesse caso, como o núcleo só tem o vetor nulo, e o vetor nulo não serve para tomar parte de base alguma, porque onde ele entra eu tenho dependência linear e não independência, a gente já viu isso. Eu tenho o subespaço formado só pelo vetor nulo, que também, como nós já vimos, né, esse subespaço tem base vazia. Ele só tem um elemento e esse elemento não se presta para ser base, porque ele é LD. E se na base não tem ninguém, eu posso dizer que, nesse caso, a dimensão do núcleo é 0. Porque eu sei que dimensão é o número de elementos de uma base qualquer, já que todas as bases sempre possuem o mesmo número de elementos. Como a base é vazia, ela não tem elementos. Então a dimensão daquele subespaço é 0.
Portanto, sei tudo sobre o núcleo dessa transformação linear que corresponde à letra A do exercício 25 da nossa segunda lista. Como ninguém se pronunciou, eu vou supor que tudo está caminhando muito bem. Logo, vamos para um outro item, né? Vamos para um outro item desse mesmo exercício 25. Vamos aqui considerar agora a transformação que é trazida pela letra C do exercício 25. Uma transformação que já não é um operador linear, né? Porque o domínio não é igual ao contradomínio. Ela tem domínio no R3, contradomínio no R2. E ela é definida por T de x, y, z igual a x mais 2z e z. E o que é que vamos fazer? A mesma coisa. Podem mudar os espaços que servem como domínio e contradomínio. Podem mudar as fórmulas que definem as transformações, mas o nosso raciocínio não. Esse não muda. Nós vamos sempre querer chegar a visualizar o núcleo a partir de um vetor do domínio que nós vamos dizer que deve pertencer ao núcleo, para tentar descobrir a cara dele. Então, repetindo o nosso raciocínio, nós vamos agora considerar um vetor U no R3, um vetor U da forma ABC, e dizer que esse vetor deve estar no núcleo desta transformação linear. Exatamente como dissemos no exemplo anterior, na letra A. Claro que se esse vetor ABC está no núcleo, é porque T dele, T de ABC, é o vetor nulo. Que vetor nulo? De V2. T de ABC é 0, 0. A gente tem que ter atenção, né, para a definição de núcleo, né? Um vetor está no núcleo se ele está no domínio. E se T dele é o vetor nulo do contradomínio. Então eu fico com a equação T de ABC igual a 0, 0. T de ABC eu sei calcular, porque tenho a expressão que define a transformação T. Então, T de ABC igual a 0, 0 é, na verdade, a equação vetorial A mais 2C, C igual a 0, 0.
Tenho mais uma vez, a partir dessa equação, um sistema, inclusive dessa vez mais simples do que o anterior. A mais 2C igual a zero, C igual a zero. É evidente que se C é zero, na primeira equação eu chego à conclusão de que A também é. E aí encontrei a cara do vetor U, que representa todos os vetores do núcleo dessa transformação. E não é unicamente o vetor nulo, porque, supostamente, T está no R3, ele é um vetor de 3 componentes, foi suposto que ele era do tipo ABC, e sobre as componentes de U, nós concluímos que a primeira e a terceira são iguais a zero, mas a segunda, ela não participa de nada, não há conclusão alguma a respeito dela. Então, a conclusão final correta é que todo vetor do núcleo, neste caso, é um vetor do tipo 0B0. Porque o que nós conseguimos concluir foi que A é zero e C é zero. Mas nada sabemos a respeito de B, mesmo porque B nem participa dessa história. Logo, se todo vetor do núcleo é do tipo 0B0, é porque todo vetor do núcleo é múltiplo do vetor 0, 1, 0. Porque como aqui eu tenho unicamente uma variável, não é? Posso colocá-la em evidência e assim enxergar que todo vetor do núcleo é múltiplo do vetor 0, 1, 0. Ou em outras palavras, todo vetor do núcleo é gerado pelo vetor 0, 1, 0. Ora, se você está dizendo que todo vetor do núcleo é gerado pelo vetor 0, 1, 0, então a minha conclusão é a de que o núcleo, neste caso, é o subespaço gerado pelo vetor 0, 1, 0, já que todo mundo no núcleo é gerado por esse indivíduo. Então, evidentemente, a conclusão é: o núcleo é o subespaço gerado pelo vetor 0, 1, 0. Se alguém me pedisse base e dimensão do núcleo, não teria problema. Se eu estou dizendo que 0, 1, 0 gera o núcleo todo, para eu concluir que o conjunto formado por ele é uma base, eu só preciso ter certeza que ele é LI, porque gerador ele já é. Foi isso que nós encontramos. E evidentemente ele é LI, né? Porque um vetor só, sendo não nulo, sempre será LI, como a gente inclusive já viu, né? Se você tem um vetor V, esse vetor V não é o vetor nulo. Então, o conjunto formado pelo vetor V é evidentemente um conjunto LI. Evidentemente um conjunto LI. Por quê? Porque qualquer escalar
que eu multiplique por V e iguale ao vetor nulo, porque verificar se é LI é fazer exatamente isso, tomar uma combinação linear dos vetores e igualar ao vetor nulo para tentar verificar que cada escalar obrigatoriamente é zero. Mas só que aqui no caso não existe combinação linear de vetores, eu só tenho um vetor. Então eu pegaria um escalar por ele e igualaria ao vetor nulo. Como ele não é nulo, quem é nulo é o escalar necessariamente. Então, o conjunto formado por um único vetor, se esse vetor não é nulo, esse conjunto é LI. Eu acabei de ver que o vetor 010 gera o núcleo. E tenho certeza que o conjunto formado por ele é LI. Então, se ele é gerador e se ele é LI, o conjunto formado por ele é uma base do núcleo. Se eu chegar aqui e disser o conjunto alfa, aqui é conjunto, ou seja, é chave, não é cochete. Né? O conjunto alfa formado unicamente pelo vetor 010, esse conjunto é uma base do núcleo de T com toda a certeza. O núcleo de T é o subespaço gerado pelo vetor 010 e o conjunto composto unicamente pelo vetor 010 é uma base do núcleo de T. Consequentemente, neste caso da transformação que é trazida pela letra C, a dimensão do núcleo de T é 1. Eu tenho um vetor na base do núcleo, então a dimensão do núcleo é 1. Logo, para a letra C, eu também acabo de descobrir tudo com relação ao núcleo da transformação. A última transformação do exercício 25 que eu quero analisar com vocês é a da letra E. Vamos então considerar agora uma transformação que tem domínio no espaço das matrizes 2×2 e tem contradomínio no R2. Ou seja, uma transformação que associa matriz a par ordenado. Porque nós, como eu falei para vocês, eu estou repetindo, né, aquilo que eu fiz pela manhã. Então, nós trabalhamos pela manhã com 4 exercícios da lista. 3 letras do exercício 25 e depois complementamos com o exercício 23. E aí fizemos, na letra A, trabalhamos com uma transformação de R2 em R2. Na letra B, de R3 em R2. Desculpe, na letra C. Né? Agora, na letra E, vamos trabalhar com matrizes. E no exercício 23, vamos trabalhar com polinômios. Para a gente, digamos, dar um passeio pelos espaços vetoriais
com os quais a gente trabalha mais comumente, né? Bom, na letra E, então, temos essa transformação. E como falei na hora em que a gente ia iniciar a resolução da letra C, pode mudar o que quiser. Domínio contra domínio, expressão que define a transformação linear, pode mudar o que quiser. Aquilo que não mudará é o nosso raciocínio. Estaremos sempre desenvolvendo o nosso raciocínio de maneira semelhante para cada problema que nos exigir determinar o núcleo de uma transformação linear. Então, aqui no caso, meu domínio, espaço das matrizes 2×2. Logo, eu vou supor que uma determinada matriz, digamos, AB, CD, que está no domínio dessa transformação, ela seja um elemento do núcleo. Para eu tentar descobrir que cara terá essa matriz. E aí vamos repetindo o nosso raciocínio. Se essa matriz está no núcleo, então T dela é o vetor nulo de V2. V2 continua sendo 0, 0. V2 continua sendo R2, desculpe. Consequentemente, o vetor nulo 0, 0. T dessa matriz, calculo sem problemas, porque tenho a expressão que define T. Então, T dessa matriz é o par A menos B, A mais B. Isso igual a 0, 0. Consequentemente, estamos nós com as equações A menos B igual a 0, A mais B igual a 0. Somamos. Essas equações já estão prontas para serem somadas. Somamos. Cancelamos o B. Encontramos 2A igual a 0. Consequentemente, A igual a 0. Na primeira equação, a gente vê que B é igual a A. Logo, B também é 0. Cuidado para não apressadamente dizer: no núcleo só tem o vetor 0, 0, porque A é 0 e B é 0. Você encontrou que A é 0 e B é 0, e A e B não tem nada a ver com par ordenado, né? O seu núcleo está dentro do espaço das matrizes. A e B são entradas de uma matriz 2×2. Na verdade, o fato de A ser 0 e B ser 0 vai fazer você concluir agora, né, que se o
é um vetor do núcleo, ou seja, se U é uma matriz 2 por 2, que está associada ao vetor nulo de V2, então U é uma matriz do tipo 0, 0, C e D. Foi isso que a gente concluiu. Né? Agora, eu não consigo de imediato colocar em evidência, né, as incógnitas, porque eu tenho duas. Então, lógico, né, esse vetor genérico do núcleo, eu vou precisar, primeiro, escrever como 0, 0, C e 0, somado com 0, 0, 0D. E aí vou dizer que U se escreve como um escalar C multiplicado pela matriz 0, 0, 1, 0, mais um escalar D multiplicado pela matriz 0, 0, 0, 1. Ou seja, estou dizendo que todo elemento do núcleo dessa transformação é uma combinação linear dos vetores 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Portanto, esses dois vetores são geradores do núcleo. Posso chegar aqui agora e concluir que, neste caso, o núcleo da minha transformação linear é o subespaço gerado por essas duas matrizes. Subespaço gerado por essas duas matrizes. Se alguém me pedir uma base, muito simples. Tenho duas matrizes que eu já sei que são geradoras. Eu então vou verificar se elas são LI. Pego uma combinação linear delas, igualo a matriz nula. Com toda certeza eu vou encontrar que cada escalar é zero. Né? São dois escalares. Cada escalar vai ser zero. E daí então eu vou dizer que o conjunto beta formado por essas duas matrizes gera todo o núcleo e, além disso, é um conjunto LI. Consequentemente, é uma base do núcleo. Esse conjunto é uma base do núcleo dessa transformação e, consequentemente, nesse caso, a dimensão do núcleo é 2, porque eu tenho dois vetores numa base. Portanto, trabalhamos agora com matrizes e, na verdade, o nosso trabalho não mudou. Foi precisamente o mesmo dos casos em que trabalhamos com transformações que tinham como domínio R2
e R3. Para encerrar, para ficarmos, né, no mesmo ponto em que ficou o pessoal da manhã, vamos ver o que nos traz o exercício 23. O exercício 23, mais uma vez, apresenta um problema de determinação do núcleo de uma transformação linear, só que com uma função que faz uma correspondência entre polinômios. O exercício 23 manda que a gente considere uma função d de P2 de x em P2 de x, ou seja, um operador, né? Um operador linear, definido por d de P de x, P' de x. Ou seja, é um operador que, para cada polinômio, associa a sua derivada. Então, digamos, eu estou em P2 de x, pego o polinômio x2 mais 1. O polinômio x2 mais 1 estará associado ao polinômio 2x. O que a transformação D faz é exatamente associar, né, um polinômio à sua derivada. Muito bem. Então, como o nosso domínio agora é o espaço P2 de x, vamos nós supor que o nosso U agora seja um polinômio de P2 de x, um polinômio com a cara ax2 mais bx mais c. Nosso U, um polinômio de P2 de x. E, evidentemente, queremos que esse polinômio esteja no núcleo da transformação para que a gente descubra qual é a cara dele. Mas dizer que ele está no núcleo é dizer que a função d aplicada a ele é o vetor nulo de P2 de x, que é um polinômio com todos os coeficientes iguais a zero, como a gente já viu. D de P de x, eu sei calcular. Né? P de x é ax2 mais bx mais c. A função d aplicada ao polinômio ax2 mais bx mais c vai me dar 2ax mais b igual a 0x2 mais 0x mais 0. A gente nem precisa desse termo. 0x2 é 0 mesmo. A gente só vai comparar o termo de grau 1 e o termo de grau 0, o termo independente. Evidentemente que dois polinômios são iguais se possuem os mesmos coeficientes. Né? Então, teremos aqui, a partir dessa igualdade, teremos a conclusão de que 2a tem que ser 0, ou seja,
A tem que ser 0 e B tem que ser 0. Esta é a nossa conclusão. Se A tem que ser 0 e B tem que ser 0, descobrimos a cara do nosso U igual a P de x. Né? Se U igual a P de x pertence ao núcleo, acabamos então de descobrir que U igual a P de x é simplesmente C. Porque A é 0, o termo de x2 tem coeficiente nulo, e B é 0, o termo de x tem coeficiente nulo. Então sobra apenas o termo independente, C. E perceba que não poderia ser diferente, né? Se você está trabalhando com a função derivada e você quer descobrir quais são os polinômios cuja derivada é 0, evidentemente são os polinômios constantes, né? P de x igual a C. O que você encontrou é absolutamente coerente com o que você sabe do cálculo, né? Porque você procurou resolver a equação d de P de x igual a 0. Isso aqui é 0, né? 0x2 mais 0x mais 0 é 0. Então, derivada igual a 0, o que é que tem aqui dentro? Constante. Então, P de x igual a C é uma resposta absolutamente coerente com o que você conhece a respeito de derivada se anular. Né? Derivada se anular. Portanto, como todo polinômio constante se escreve como a constante multiplicada por 1, significa que todo polinômio constante é gerado pelo polinômio constante P de x igual a 1. Então, nesse caso, o gerador do núcleo é o polinômio P de x igual a 1. Porque qualquer outro constante é gerado por ele. Qualquer outro polinômio constante é a constante multiplicada por 1. Logo, a gente pode dizer aqui que o núcleo, nesse caso, o núcleo dessa transformação é o subespaço gerado pelo polinômio constante P de x igual a 1, ou seja, 1. Como eu só tenho um polinômio como gerador, e esse polinômio não é nulo, ele é LI. Pela mesma razão que nós falamos lá no nosso segundo exemplo, que foi o 25, letra C. Consequentemente, o conjunto formado apenas pelo polinômio constante 1 é base do núcleo de T. E como na base só tem um elemento, neste caso, a dimensão do núcleo de T é 1. E então, passamos a conhecer o significado do núcleo de uma transformação linear. Sabemos que
o núcleo de uma transformação linear é um subespaço do domínio, e trabalhamos em 4 exercícios da lista, exatamente com esse conceito e com esse resultado.